Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula sobre texto narrativo. Desde criança, a gente ouve textos narrativos. Vocês se lembram da história da cigarra, da formiga e da cigarra? Todo mundo sabe dessa história? Eu não. Não? Não. Eu vou contar por cima para não ficar perdendo muito tempo, mas você deve ter ouvido em algum texto assim, na versão atual. Porque na versão antiga a cigarra só cantava o dia inteiro, todo o verão, e a formiga trabalhando. Quando chegou o inverno, a, a cigarra foi pedir ajuda para a formiga e bateu na porta e falou: Eu estou com muito frio, você pode me abrigar ou me ajudar? Aí a formiga fala: O que você fez o verão inteirinho? Então você cantou, agora vá dançar. E existem outras versões de que acaba ajudando, que ela alegrou o dia a dia da formiga. Então, eles vão contando. Isso é um texto narrativo. Você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Da Chapeuzinho Vermelho? Conhece ou não? Conheço. Ah, Chapeuzinho Vermelho, né? Todo mundo conhece, né? Eu me lembro que a professora até cantava a música, que é Chapeuzinho Vermelho ia no bosque, saltitando e cantando a música para levar os doces para a vovozinha. Então, é uma narrativa também, né? As histórias infantis, a maioria é narrativa. Inclusive, para facilitar o entendimento, então existem muitas falas, os diálogos. Os diálogos nada mais são que discurso direto. Então, é a fala retratada exatamente como é falado, tá certo? Então, quando a gente fala de texto narrativo, é alguém contando uma história, ou alguém relatando a história. É um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Olha, quando a gente fala de tempo, então aconteceu num tempo, digamos, o trajeto lá demorou 30 minutos e tudo aconteceu no espaço de uma hora e meia. Então, isso seria o tempo. O espaço, onde? Aconteceu que ela saiu, a Chapeuzinho Vermelho saiu da casa dela, passou pelo bosque perigoso, o lobo tentou, né? E ele chegou antes da Chapeuzinho, enganou, falou que tem um atalho e o caminho era mais longo. Ele chega antes na casa da vovó, engole a vovó e se finge de vovozinha. Aí ela pergunta, mas vovó, para que esses olhos tão grandes? Ele fala, para te ver melhor. E quando chega na boca, né, para que essa boca tão grande para te comer? Na história infantil, né? Aí o guarda florestal chega e vê o lobo e abre a barriga e tira a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Meio surreal, né? Mas era contada dessa forma. Se vocês não sabiam, agora conhecem, né? Mas a minha história, assim, minha paixão maior era o Patinho Feio. Quem não ouviu o Patinho Feio? Todo mundo conhece a história do Patinho Feio? Todo mundo conhece? Eu não conheço, não. Não? Eu não lembro também, não. Ah, então vamos contar. A gente tem um tempinho aqui, esperando os amiguinhos chegarem, a gente pode contar um pouquinho aí. A história do Patinho Feio é que uma galinha, ela chocou vários ovos. E aí que tinha um ovo que teimava em não chocar, demorava mais para chocar. Quando nasceu, ele era horrível. E todos os irmãozinhos riam. Nossa, como você é feio. Então ele eu acho que todo mundo já se sentiu um patinho feio na vida, né?
Acontece que um dia ele resolve ir embora de tanto ser rejeitado pela família. Ele vai num lago e começa a nadar vários meses lá. Lembraram, né? Oh, beleza, é isso mesmo. Daí, quando um caçador diz: Nossa, mas que ganso mais lindo! E ele fala: Onde está o ganso? Aí que ele vê, pelo reflexo, que ele é um lindo ganso. Cisne, aliás, um lindo cisne. Então, por que que ele era feio? Porque ele era diferente, ele era um ovo de outra ave, né? Então, é isso. Muitas vezes a gente se sente o patinho feio, mas a gente tem potencial para virar um lindo cisne. Gostaram da história? Isso é um texto narrativo, onde tem personagens, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, né, o cisne aí, que acontece num período e no espaço que é o lugar. Quando eu falo, ele estava na lagoa, aí é o espaço, é o lugar onde acontece a história. Primeiro no galinheiro e depois na lagoa. Geralmente ele é escrito em prosa. Prosa quer dizer, não é poema. Poema é quando tem versos, né? Aqui no caso, quando não é poema, ele é prosa, tá? E são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Olha, exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica e fábula. A da Formiga e a Cigarra é uma fábula, né? E as historinhas infantis aí são contos infantis, tá? E os contos que vocês usaram no Halloween, né, Cassiano? É um tipo de narrativa. Por quê? Você É. conta uma história. Você consegue me dizer em que pessoa que é a primeira ou terceira pessoa a sua história? Segunda pessoa. Não, primeira pessoa sou eu. Você faz parte da história. Terceira pessoa, quando eu conto a história de alguém. Acho que é primeira e segunda, né? Exatamente a primeira pessoa, porque você começa lá, eu sou fulano de tal, tenho 20 anos, então você está contando o que aconteceu com você. Então, é narrativa em primeira pessoa, tá? Eu gostaria até que os demais estivessem hoje presentes para a gente analisar cada conto, se foi contado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Terceira pessoa, você conta a história e você não faz parte. Quando eu disse da Chapeuzinho Vermelho aí, no caso, eu não faço parte da história. Eu conto a história, mas eu não estou lá para ver, tá? Então, Entendi. olha, vamos falar da estrutura da narrativa? Tem uma apresentação. Primeiro você vai falar, olha, eu comecei contando lá que uma galinha estava chocando vários ovos, né? E tinha um ovo que não chocava. Quando chocou, então eu estou explicando. Nós chamamos isso de introdução, que é a parte inicial do texto, na qual você apresenta quem vai fazer parte, onde está acontecendo, e, e, o, e local é onde, né, no galinheiro, né, no caso, e depois ele vai parar lá na lagoa, né? E o tempo, depois de um tempo, né? Ele nasce, então a gente começa a falar desse tempo, né? Passaram-se uns meses e o caçador achou e viu um lindo, lindo cisne e era o patinho feio. Então, nem sempre o patinho feio termina feio, né? Às vezes é um. Eles fizeram outra versão, né, do filme que chamava O Feio. Não sei se vocês chegaram a assistir no cinema. Só que o pai aí era um rato horroroso e o patinho feio era o feio, desengonçado, e vira um lindo cisne no final. É nova versão, né, do patinho feio. Então, o desenvolvimento é a parte da história com foco nas ações dos personagens. Eu escutei uma coisa na faculdade que a professora dizia
e nenhuma personagem aparece lá sem um intuito. Então, se ele apareceu, pode ter certeza que ele vai fazer parte da história. Senão, não apareceria. Por que que no Patinho Feio o caçador é importante? Porque ele que viu que o Patinho Feio era um lindo cisne, né? E o Patinho Feio teve que olhar no reflexo d'água para ver que era dele mesmo que o caçador estava dizendo. Está vendo a importância do caçador na história? Então, todas as personagens fazem parte e também ele tem um porquê de aparecer na história, tá? Quando a gente fala de clímax, parte do desenvolvimento da história, o clímax é o momento mais emocionante da narrativa. Não sei se vocês assistiram a novela lá da Juliana Paz, que ela era Maria da Paz, e que contracenou com a filha, que era chamada até de Jô Demônio, porque não tinha outro nome para usar, ela era terrível. Então, o clímax da história é a hora que a Maria da Paz perde tudo, né? Eu acompanhei aquela novela inteirinha, porque é impossível a gente falar, não é possível alguém ser tão má, né? Mas pode ter e pode não ter. E o clímax é o ponto máximo, a hora que ela perdeu tudo, né? Aí você fala, pô, de agora em diante, pior não vai ficar. De agora em diante só vai acontecer o quê? A resolução do problema, que ela aos poucos recupera tudo, né? Tinha um documento assinado e acaba recuperando todos os bens e deixa a filha na miséria. Mas para ela aprender a ser gente, mas não aprendeu, né? No final da novela, ela apareceu com aquele olhar de demônio mesmo, né? Então, o desfecho é a conclusão da história. Então, da novela aí, no caso, acontece que a Maria da Paz recupera tudo, casa com o primeiro amor e, e tem outra criança, né? E ela fala que pretende acertar dessa vez na criação. Então, isso é o desfecho, o clímax é o ponto máximo de toda a história tem um ponto máximo. E por que que é necessário ter a história, ter a personagem principal, que nós chamamos de protagonista, e antagonista, quem faz parte junto com o protagonista? Porque se for, pensa bem, se for todo mundo bonzinho, uma vida comum, normal, alguém vai se interessar em assistir? O que vocês acham? Se a história for água com açúcar, nasceu, viveu bem, estudou, casou e arrumou um emprego, você se interessaria em assistir? É uma coisa muito comum, né? Então, não tem por que assistir. O que acontece da gente assistir uma trama é quando você fala, nossa, o que vai acontecer agora? Se não tiver esse lance, se não tiver o oposto, antagonista, que faz mal para protagonista, não vai ter história, tá? Então, é por isso que existe tudo isso, né? O protagonista, a importância das personagens na história. Sempre tem que ficar um ponto de interrogação, né? Exatamente, principalmente quando eles vão deixar para outro dia ainda, né? Verdade. Então, no passado não existia novela. Aí, como eles faziam? Eles chamam de folhetim. Na época do romantismo, onde não havia televisão, porque televisão é relativamente coisa assim, de pouco tempo. Então, os escritores, eles lançavam em folhetim. Então, cada capítulo era colocado, digamos, uma folhinha. E aí eles não viam a hora de pegar o outro capítulo. Então, se vocês conhecem A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, foi lançada em folhetim. Era a novela que hoje a gente assiste em capítulos, naquele tempo era tudo em textos. Imagina a dificuldade, mas imagina o interesse de cada um, né? Eu quero saber o que acontece, né? Então,
Se fosse uma historinha muito simples, muito comum, ninguém assistiria, né? Aí, como o personagem sofre, vamos ver o que acontece, não é possível que vai terminar desse jeito, né? Então, tem os elementos da narrativa, narrador é aquele que narra a história. Então, tem o narrador observador, tem o narrador que é personagem, e narrador onisciente. Esse onisciente que é palavra nova para vocês, né? Eu conto uma história, olha, tá, eu estou passando na Anhanguera e vejo um acidente. Aí eu chego na sala de aula e digo, olha, houve um acidente, eu acho que o caminhão perdeu o freio e acabou matando 5 pessoas na estrada. Aí vocês querem saber, nossa, mas quem será que estava errado? Eu falei, olha, pelo que eu observei, o caminhão é que perdeu o freio e o carro pequeno, que tinha umas 5 pessoas, morreram todos porque o caminhão ficou por cima. Então, eu estou contando aí, eu sou um narrador observador, tá? Que vi só que eu não estou participando do fato, eu só vi, só observei. E tem narrador personagem. Eu fui lá e acudi as pessoas, tá? E tinha um, aí eu já faço parte da história. Por quê? Porque eu já estou narrando a história e fui ajudar a acudir os acidentados, tá? Agora, existe um narrador onisciente, que é um narrador que ele sabe até o que o personagem vai, como ele vai agir. Ele, ele praticamente adivinha os sentimentos, o pensamento. Isso nós chamamos de narrador onisciente. Ele tudo vê e tudo sabe. E tem várias obras do Machado de Assis que é desse jeito, a onisciente é uma das perguntas que eu coloquei nas questões aí para vocês, né? E, bom, o enredo, né? Se não tiver um enredo, não existe história, né? Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. São classificadas em enredo linear e enredo não linear. O que é um enredo linear? O próprio nome diz, né? Quando você fala linear, é como se fosse uma linha. Então, vai pela sequência cronológica. O não linear, não. Às vezes ele começa que nem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa lá quando ele morreu. Aí ele consegue ver, então é um defunto autor, porque ele consegue ver quem veio no velório dele. Um dia foi assistir um teatro, e aí o ator entrou naquela perna de pau, assim, andando. Aí falei, mas por que ele andou na perna de pau, né? E eu demorei um pouquinho para perceber. Eu falei, nossa, como eu fui lerda. Se ele, se ele é um defunto autor e ele que estava contando, é uma forma que eles demonstraram que ele estava acima do chão, né? Então ele já tinha morrido. Era o espírito, a alma, né? Que ficava rondando o corpo e verificando quem veio no velório, né? Aí ele começa a contar da infância dele, porque ele foi danado. Aí ele fala que não, ainda bem que ele não deixou nenhum fruto, porque não tinha nada de bom para deixar. Então ele tinha assim, uma maneira amarga, visão amarga da vida, né? E o Machado de Assis era craque em fazer isso. Ele mostrava muitos problemas psicológicos das pessoas, né? Então, ele mostrava muito casamento por interesse, né? Políticos, já existia isso na época, né? Sempre existiu, né? Então, é um enredo que ele começa da morte. Então, ele é um defunto autor. Imagina, né? Quem ia pensar de contar como foi a minha vida depois que eu morri? Eu estou vendo meu corpo lá. Quem chorou, quem não chorou, já pensou? Uma coisa interessante, né? Para se ver. Está no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, vocês vão ver que eu falo muito do Machado de Assis, porque eu admiro muito as obras dele. Ele usa muito o perfil psicológico das pessoas, né?
Quem não ouviu falar de Capitu, de Dom Casmurro? Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Eles eram amigos de infância e casou. Aí aparece, depois de um tempo, Escobar. E só tem um porém. O Dom Casmurro, ele que conta a história. A narração é em primeira pessoa. Como a narração é em primeira pessoa, a gente vai acreditar que foi tudo verdade. Ele fala que cada vez que o filho crescia, mais parecia com o amigo. Será ou era na visão dele, na ótica dele? Pois o pessoal da Unicamp chegou a fazer uma obra falando na visão da Capitu. Já pensou que bacana? Ela falar, não, o cara era um doente de ciúmes, ficava imaginando as coisas e via como verdade. Ela poderia dizer, não, eu chorei sim pela morte do Escobar. Ele era muito amigo, muito próximo à família, ela podia dizer isso. No entanto, ele dizia que ela chorou feito uma viúva. Então, gente, é tudo na visão de quem está contando. Então é importante a gente saber primeira pessoa, terceira pessoa, porque a primeira pessoa, lógico, você vai dizer que o coitado era você, o inocente era você. A Capitu não prestava, é isso que ele quer dizer no final. E ele acaba separado dela, manda o filho para outro país, rejeitou pra caramba, por quê? Porque ele via no menino a figura do amigo que vivia na casa deles, né? Então ele acaba sozinho, porque o apelido Dom Casmurro, porque ele não foi nada agradável um dia que ele estava num trem e o rapaz leu uns poemas e o cara não teve nenhuma emoção, acho que nem prestou atenção. A partir daí, o apelido ficou Dom Casmurro, que quer dizer pessoa sisuda, tá? Então, olha, o tempo, gente, está relacionado com o tempo dentro da narrativa. Então, a partir de uma data. Acontece, pode ser cronológico ou psicológico. Então, o cronológico começa desde a infância, vai crescendo, casa, trabalha nisso, trabalha naquilo, até tem filho. Então, uma sequência cronológica. Mas pode ser psicológico. Ele vai e volta, começa a lembrar, mas também a Capitu já era danada na adolescência, sorria demais, dava bola para todo mundo. Aí ele já começa a falar da esposa, né? Que era apenas uma menina. Até a mãe achava que ela não seria, a mãe do Bentinho achava que ela não seria uma boa esposa. Chega a mandá-lo para ser padre. E acontece que ela consegue convencê-la de tirar de lá, porque ele não tinha dom para ser padre, né? E aí ele acaba casando e aí desenrola toda essa história. O espaço é o local onde a narrativa acontece. Então, é muito bacana quando um autor consegue falar até os mínimos detalhes, assim, do quarto, né? Onde a pessoa fica, porque mostra um pouquinho da personalidade da pessoa. Quando ele fala de um ambiente, o quarto era escuro, então mostra que a pessoa é uma pessoa sombria, solitária, né? Ele pode colocar também como, o quarto era bem alegre, com várias flores, então quarto de mulher, provavelmente. Então, depende muito de como é colocado o espaço, o ambiente físico. Isso te prende muito, porque já demonstra como é a pessoa, o perfil psicológico dessa pessoa pelo ambiente físico. Então, espaço é muito importante na descrição. Hoje eu noto assim que os escritores modernos, eles usam muita metáfora. Antes era usado mais em poemas, hoje a gente percebe que ele é usado em notícias, é usado nos textos literários. Então, isso amplia muito, quando usa muitas figuras de linguagem, amplia muito o nosso conhecimento. Por quê?
Porque uma palavra quer dizer muitas coisas. Se eu digo, estou aqui numa declaração de amor, você é a luz da minha vida. Luz por quê? Luz é tudo na vida, né? Você é o sol da minha vida. Sol é luz, é energia, é claridade. Então, ele quer dizer um montão de coisa. Então, quando a gente usa figuras de linguagem, uma metáfora, você enriquece muito o seu texto. Então, é muito importante. Os autores modernos estão utilizando muito, tá? E eu acho muito bacana isso. Se no poema já é rico essa utilização, eles ficam super bacana no texto. Além no poema tem musicalidade também, que outra aula eu gostaria de falar, não sei se vai dar tempo, tá? Como é feita essa musicalidade, que antigamente era tudo, né? Cantado em versos, e só pessoas ricas que mais conseguiam ter acesso, né? Hoje não. Qualquer pessoa consegue ter acesso, você vê aí, tudo online, está muito fácil de ter leitura, né, hoje em dia. Se você não consegue ler porque a letra é pequena, você pega aquele tipo de tablet, agora esqueci o nome, e você amplia, então está muito fácil de conseguir ler, tá? E eu quis falar sobre narrativa por causa disso. Olha, nós temos um tipo de narrador que eu já falei desde o começo, né? O narrador é narrado em primeira pessoa. O do Cassiano era o narrador em primeira pessoa, porque ele falou, eu sou fulano de tal, tenho 20 anos, saía com meus colegas, naquele dia meus amigos não compareceram, aí tinha um pipoqueiro, puxei papo com ele, puxou papo comigo, ficamos amigos, né, Cassiano? Estou contando tudo certo? Exatamente desse jeito. Então, Memória boa, hein? então. E aí, eu até deixei um pouquinho de oralidade, né, Cassiano, no seu texto, porque oralidade também faz parte. Outra coisa que não existe o certo e o errado na literatura. Existe, assim, desde que haja comunicação, está tudo certo. Então, eu deixei no seu texto um tanto de oralidade que eu achei bacana, né? Porque você está contando aquela história. Aí, do caso do Pedro, já ficou assim, bem formal, né? Aquela linguagem formal dele. Ele Verdade. também, ele também era narrativa em primeira pessoa, porque ele estava fazendo uma análise da vida dele, né? O que ele fez para merecer o inferno? É isso que ele ficou contando e fazendo uma reflexão sobre a história dele, né? E depois vou passar para a Mari disponibilizar os textos no nosso site, que nós temos um site, tá? E precisamos divulgar para vocês saberem entrar e verificar os trabalhos que vocês fizeram. É muito importante, né? Depois de uns anos, vocês falaram, olha lá, eu deixei uma marca na escola. É bacana isso, né? Então, olha, o seu caso, né, Cassiano, era narrador em primeira pessoa, e teve, acho que se não me engano, teve um texto só que era narrativa em terceira pessoa. Aquela do Halloween, que ela é arranhada, e ela conta, não era ela, né? Então ela conta em terceira pessoa. E todo o Halloween, então, uma das moças eram possuídas, né? No caso, da Raquel, lembrei, era da Raquel. O texto dela, então, era narrativa em terceira pessoa, porque ela conta um fato de alguém, aconteceu com alguém, tá certo? Aqui tem o narrador onisciente. Hoje em dia, gente, os textos são bastante ricos também, por esse motivo, eles usam muito o narrador onisciente. O que é isso? Esse narrador, ele conhece todos os personagens e a trama, ele sabe tudo o que vai acontecer. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. De repente, a pessoa está narrando e vira como se bota no meio lá
nossa, se eu tivesse feito isso, aquilo, então a reflexão acaba sendo em primeira pessoa. Então é uma mistura, isso chama narrador onisciente. Ele faz parte, né, do personagem, ele sabe o que o personagem está pensando, ele sabe o que o personagem vai fazer. Esse é o narrador onisciente, tá? E agora, gente, nós vamos falar de tipo de discurso narrativo. Quando a gente aprende lá na fase infantil, a gente aprende muito pelo discurso direto. Então, as histórias, as fábulas, tem muita fala. Por quê? Para criança é mais fácil. É, o, a formiguinha falar, chegar e falar: ah, eu estou com tanto frio, será que você poderia me abrigar? Eu não tenho onde ficar. Formiguinha não, a cigarra, né? Porque a formiguinha tinha a casinha dela, ela guardou alimento o verão inteirinho, enquanto a cigarra só cantava, né? Então a cigarra chega e pede, por favor, para dar abrigo. Então, por que é discurso direto? Porque a criança entende melhor a fala quando é discurso direto. Porque é do dia a dia, né? Ela está acostumada no dia a dia, esse discurso direto. A mãe fala: pega isso, bebê, brinca com aquilo, não põe isso na boca. Então, ela está assim o tempo inteirinho falando com a criança, né? Então, a criança, nessa fase, ela está mais acostumada com o discurso direto. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vê que aquilo que foi falado dá para colocar em discurso indireto. Quem usa o discurso indireto? O repórter chega no local do acidente que eu estava falando, que o caminhão passou por cima e acabou matando 5 pessoas. Isso aconteceu lá em Minas Gerais, tá? Um amigo colocou lá no grupo e eu vi que aconteceu isso. Então, repórter vai falar que aconteceu um acidente na BR tal, onde provavelmente o caminhão perdeu o freio e passou por cima de um carro de passeio. Não se consegue ver a marca, pois está muito amassado, e, e os policiais já estão no local, então é um discurso indireto, não tem fala de ninguém lá. E sim, o repórter está narrando o que aconteceu lá. E se tem alguém falando, ele pode até colocar na fala, entre aspas, o, o caminhoneiro provavelmente estava alcoolizado ou perdeu o freio. Disse o policial, então, isso aí pode estar dentro no discurso indireto, tá? Não impede de ter uma fala no meio, tá? Hoje em dia, as reportagens são assim. Não é que nem antigamente colocava 2 pontos, travessão, não é mais assim, tá? Então, isso já é coisa do modernismo, na qual já é misturado o discurso direto e indireto junto, tá? Essa é a nossa tendência da, 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 da literatura, tá? Então, um dia um aluno me perguntou, né? Escuta, professor, eu preciso saber, é possível, é possível alguém ser do romantismo, sendo que ele vive nos dias atuais? Ele pode escrever no estilo. Outro dia eu estava falando da Cecília Meirelles, ela é considerada mais simbolista, apesar dela ser uma autora contemporânea dos tempos atuais. Então, você pode ter o estilo de escrita mais puxado a um lado. Só que o modernismo tem isso, né? Ele é uma mistura de todos os períodos, né? O que eles falam que a gente pega o melhor de todos os períodos literários. Então, eles colocam os textos assim, da oralidade. Lembra do pneumotórax que a gente leu? Diga 33. Isso aí os médicos falam para ver como que está o pulmão da pessoa, né? Se a pessoa está respirando bem ou não. Então, eles usam muito a oralidade para colocar nos poemas, tá?
E também eles misturam muito o discurso direto e indireto. Então, eles criaram o discurso indireto livre. Ó. No discurso indireto livre, há intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto e com o indireto. Então, eles criaram um novo discurso, que é o discurso indireto livre. Então, se o aluno me perguntar hoje novamente, né, que na época eu fiquei, e aí, né, será que ele pode fazer o estilo lá do, do romantismo? Ele pode sim. Só que hoje a gente, como a gente aprende a liberar, não ter rimas nos poemas, a gente coloca bastante figuras de linguagem, então está quase que misturado, né, o poema com a parte escrita aí normal, tá? Então a tendência é ficar cada vez mais livre para o autor escrever sempre com uma intenção. Quando ele escreve tudo sem vírgula no texto do modernismo, não é que ele não sabe colocar vírgulas. Às vezes ele está querendo dizer que o carro estava tão veloz que corria, 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 corria. Então, era para medir essa velocidade. Então, é de propósito, é proposital ele fazer isso para que crie esse sentido, tá? Então, eles criam, no modernismo, por exemplo, eles criam um monte de palavra nova. Uma criança, o tio era um outro nome, a tia Rosa. Então, uma criança, ela sabia chamar a tia Rosa. Aí ela não sabia chamar o tio, chamou de tio Roso. Quando ela usa isso aí, por que ela usa o Roso? Por que vocês acham que ela usou o masculino aí? Por que será que essa criança usou? Quem se arrisca a dizer? Vamos, Cassiano. Alexandre. Pensa Eu não bem, sei, gente. professor. Oi? Eu não sei. Não. Eu vou te dar uma dica. Qual é o masculino de menina? Qual é o masculino de menina? Menino, Menino. Então, o que a criança fez quando chamou o tio de tio Roso? A tia era Rosa. Ele pensou, é homem? É Roso. Mas a gente pode usar palavras juntadas assim e formar novas palavras. O modernismo tem muito disso, tá? De criar novas palavras. Você junta duas palavras e forma uma. Alguém sabe me citar alguma palavra? Alguém consegue pensar em alguma palavra? O que, dona? Você consegue pensar em alguma palavra que você forma por duas palavras por causa que dá o significado naquela palavra? Eu não entendi. Olha, eu vou te dar um exemplo. Sabe o Twitter? Twitter. Sei. Então, o verbo tweetar veio por quê? Porque é do Twitter. Você vai postar lá. Então, a tendência da palavra é a gente inventar uma palavra que facilite o entendimento. Ninguém vai falar o que é isso, né? Por quê? Porque se ele sabe o que é Twitter, ele vai saber o que é tweetar. Tá certo? Certo. Então, o delete, por exemplo, é que nós estamos falando de estrangeirismo, no caso, né? Que o deletar é apagar. O delete. Existia só o delete. Ó, no computador tem o delete, mas a gente usa o deletar. Por quê? Porque
a gente acaba usando a ação de fazer o delete, tá certo? Então, a linguagem nossa, a tendência é diminuir e facilitar a fala. Quando a gente fala cinema, já foi cinematográfica essa palavra. Quando eu chamo você, já foi vossa mercê. Por que que virou você? E daqui a pouco, quem sabe, está só será? Você vai em tal lugar? Já é usado na oralidade. Você vai em tal lugar. Você, que na verdade não é nem você, é tu. Segunda pessoa, o correto é tu. Aí entrou você como segunda pessoa. Tá? Mas, ó, primeira pessoa. Então, lembrando aí, primeira pessoa, eu, é a pessoa que fala. Eu falo com alguém que é tu. Que é tu. Segunda pessoa. E eu falo de alguém. De quem eu estou falando? Deles. Ou ele, tá? Então, eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Isso do singular. E no plural? Qual é a primeira pessoa do plural? Qual é a primeira pessoa do plural? É nós, né, gente? Esqueceram? Eu já falei sobre isso na aula presencial. E quando eu falo com mais um de tu, é vós, gente. E quando eu falo de vários ele, ela, eles, no plural, lembrando que se tiver Maria, João, eu não vou falar elas, né? Eu vou falar eles. Sempre o masculino tem predominância. A língua portuguesa é machista, né? Também acho. Então, se tiver meninas e meninos, eu não vou falar elas, não. Eles foram estudar. Vocês têm alguma pergunta? Aproveita fazer. Eu não tenho, não. Quem tiver alguma dúvida, aproveita falar. Eu não tenho, não. Gostaram da aula, gente? Sim, legal. Que histórias vocês gostam de ouvir, assim, das histórias infantis? Da Disney, por exemplo. Quais histórias vocês gostam de assistir? Ou já assistiram? Qual? Três porquinhos. Três porquinhos? Ô, Fabrício, você chegou atrasado. Eu contei do Patinho Feio, eu contei da Cigarra e a Formiga, da Chapeuzinho Vermelho. Dos três porquinhos, você sabe contar pra gente? Ah, não sei não. Não Só- sabe? Só se eu ouvir. Você só sabe ouvir. Qual era o porquinho mais inteligente? Que construiu a casa de que material? É tijolo. Tijolo? Né? O primeiro construiu de quê? A casa? De De palha. palha. Segundo, o porquinho? De argila. Mentira. É madeira. Madeira. Isso, até que você tá bom de memória, né? E o último, de tijolo, né? Que o lobo mau veio para soprar, e só o mais velho que conseguiu acudir os outros, né? Exatamente. Todo mundo sabia dessa historinha? Todo mundo. Provavelmente, né, Dona? Provavelmente. Então, mas a Disney tem várias histórias, né? E hoje eles estão alterando, mudando, né? A história para fazerem filmes, né? A Bela e a Fera, por exemplo, nossa, quantas versões já eles lançaram da Bela e a Fera? Todo mundo conhece a história da Bela e a Fera? Sim? Bacana, né, Gabriela?
Você sabia que lá na Disney de Orlando tem um salão inteirinho decorado como se fosse o salão do Castelo da Bela e a Fera, cheio de quadros dos dois? E é muito especial para conseguir tomar café lá, você tem que agendar e se sente dentro do filme. É muito bacana lá. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa das viagens que eu já fiz? É hora. Tá tudo certo, professora. Vocês estão querendo jantar, né? Ô, Mari, pode desligar, Mari. A aula já terminou mesmo, a gente vai ficar só batendo papo agora.